dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações e que possa o Mestre nos auxiliar a fim de que nós sejamos instrumentos fiéis da espiritualidade que coordena as atividades desta noite. Nós agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui em esse local querido dos nossos corações. Agradecemos a Aliança Municipal Espírita, a coordenação dessa casa que nos recebe e a todos vocês pelo carinho, pedindo a Deus que os abençoe e que a espiritualidade possa nos ajudar a superarmos as nossas deficiências. Nós vamos iniciar aqui o estudo do sermão profético. E esse sermão profético está no capítulo 24 de Mateus. Nós ficamos aqui com o trabalho de falar dos 14 primeiros capítulos, porque em algumas Bíblias, os versículos, porque em algumas Bíblias os versículos são agrupados em passagens. Essa passagem que nós vamos trabalhar com ela é intitulada muitas vezes o princípio das dores, ou o princípio de dores. Então nós vamos fazer uma leitura geral do trecho, para vocês terem um contexto, vocês entenderem o que é que está sendo colocado. Depois nós vamos trabalhar alguns trechos da passagem de uma forma mais detalhada, porque como são muitos versículos, a gente acaba não conseguindo trabalhar todos eles com o detalhamento que merece, né? E que seria interessante a gente trabalhar. Então vamos tentar destacar alguns momentos. Então o Evangelho de Mateus diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade de muitos, esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Este é o texto dos primeiros 14 versículos desse sermão profético. Então, nós gostaríamos de dividir esses 14 capítulos em 3 momentos. O primeiro momento são os primeiros 3 versículos, que diz assim: e quando Jesus ia sair do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nós vamos observar aqui dois elementos. Um deles é a questão dos discípulos. Por quê? Porque Jesus não está tratando dessas questões com elementos que não têm o conhecimento da sua mensagem. Ele está travando uma conversa com seus discípulos. Isso é extremamente significativo, porque representa para nós que aqueles que vão ouvir a mensagem de Jesus estão preparados para ela. Foram educados pela mensagem de Cristo e possivelmente têm responsabilidade dentro do quadro que se configura. Porque o discípulo é aquele que quer aprender. Os discípulos de Jesus o buscavam, trabalhavam com ele, auxiliavam. Então, não são pessoas que não estão preparadas para os desafios que Jesus aponta que devem envolver aqueles que estão no trabalho e na seara do Mestre. Então isso é extremamente para nós guardarmos essa informação, nós vamos lançar a mão dela agora mesmo. A segunda coisa que nós queremos destacar aqui é a questão do templo. O templo que está sendo discutido aqui é o templo de Jerusalém, ou o templo de Salomão. O templo de Jerusalém, ele foi construído para abrigar as tábuas da lei, ou para abrigar as leis divinas, especificamente representadas e trabalhadas dentro dos 10 mandamentos. Em princípio, esperava-se que o templo tivesse a simplicidade, que a espiritualidade normalmente trabalha conosco. Mas à época de Jesus, ele estava sendo reconstruído pela segunda vez. Ele já tinha sido derrubado uma vez. Estava sendo construído pela segunda vez. Não estava ainda completo. E Jesus disse para os discípulos assim: olha, isso tudo aqui não vai ficar pedra sobre pedra. De fato, o templo termina sua construção por volta de 60 e alguma coisa depois de Jesus, né? 30 anos depois do retorno de Jesus na parte espiritual, mas por volta de 70 ele sofre uma investida de soldados romanos, é queimado e foi derrubado, e não ficou mesmo pedra sobre pedra, a não ser as bases do templo, sobre as quais acredita-se que estavam construídas hoje o Muro das Lamentações em Jerusalém. Então é o que sobrou, foi a fundação do templo, certo? Então, alguns pesquisadores que nós estamos olhando essa semana acreditam que essa primeira parte do sermão profético está sendo trabalhado por Jesus relativo a essa fase do templo de Jerusalém e a este momento do templo. Mesmo porque a essa época, quando o templo foi derrubado, já existia um número muito grande de cristãos na Palestina. E Jesus vai falar que o fim do mundo vai chegar quando o Evangelho estiver pregado em todo o mundo, certo? Então, alguns estudiosos vão apontar para nós que essa primeira etapa do princípio das dores inclui aí a previsão de Jesus, que conhece o coração dos homens, né, como está descrito no Evangelho, com relação à derrubada do templo de Jerusalém, que para aquela época foi o fim do mundo. Naquela época foi o fim do mundo. Como é que se podia imaginar que um templo que levou décadas para ser reconstruído
E esses questionamentos que os discípulos têm, porque depois que os discípulos, que Jesus fala que não vai ter pedra sobre pedra no templo, os discípulos dizem assim: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do homem, do mundo. Porque Jesus fala que o Filho do Homem haverá de retornar, não é isso? E ele se denomina Filho do Homem. Aí nós vamos observar o seguinte: é que aquela fase passou, não é isso? Nós chegamos até que hoje a humanidade da época supera o processo, mostrando para nós que essas questões se referem a ciclos da humanidade. Agora, como o Evangelho é atemporal, e como nós, na doutrina espírita, entendemos a imortalidade da alma, entendemos que nós somos imortais, ok? Nós temos então que trazer essa fala de Jesus para o nosso momento atual. Porque na realidade, nós podemos nos identificar nesse versículo em dois momentos. Primeiro, como discípulos. Porque, respeitadas as proporções do estado evolutivo entre nós e os 12 que acompanham Jesus mais diretamente, nós estamos hoje aqui reunidos numa casa espírita porque queremos ser discípulos de Jesus, ou não? Não estaríamos aqui se não quiséssemos ser discípulos de Jesus, se não quiséssemos ser identificados como discípulos do Cristo. Não é essa a nossa conquista? Um dia poder dizer: somos trabalhadores do Cristo, somos trabalhadores fiéis? Então isso significa que quando nós lemos o Evangelho de Jesus e trabalhamos com ele à luz da doutrina espírita, nós podemos nos colocar dentro desse texto do Evangelho como elementos que têm conhecimento e que, portanto, por ter conhecimento, Jesus tem condições de nos falar de situações tão complexas para os nossos corações. Alguém aqui tem dúvida de que é espírito? Alguém aqui tem dúvida de que é espírito imortal? De que nós estamos nessa existência, mas que já experimentamos várias reencarnações neste globo, incluindo a possibilidade de estarmos lá na época de Jesus na Palestina e de termos trabalhado, às vezes num processo até de complicação, não é isso? Com situações que criamos dificuldades para o próprio mestre, ou fomos aquele que no meio da multidão o acompanhava, mas ainda não tivemos naquela época coragem de segui-lo, como fez Paulo, como fez Pedro, como fez Madalena, porque nós conhecemos as nossas tendências íntimas, e se estamos aqui debaixo de lutas, de provas, de expiações, é porque conhecemos Jesus, mas ainda não seguimos a sua mensagem em plenitude. Faz sentido isso, gente? É isso mesmo? Então vejamos que essas palavras são para nós, que estamos seguindo Jesus e que estamos recebendo uma recomendação importante do Mestre. E aí nós vamos observar uma outra situação que é extremamente importante, que é a questão do próprio templo. Lembremos que os amigos espirituais, particularmente nas obras de Emmanuel, onde nós estudamos o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita, e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer esses elementos para a reflexão, nós somos como um templo. A nossa intimidade é um templo, onde guardamos, segundo o Livro dos Espíritos, na nossa consciência, as leis divinas. Então ainda tem mais essa, tá certo? Nós temos em nós perfeito conhecimento das leis do Criador. Vamos guardar essa informação para a gente poder trabalhar com ela mais profundamente daqui a pouco,
Ok? Tudo bem? Vamos avançar um pouco no texto, porque aí a coisa começa a complicar, né? O versículo 4 a 8 vai dizer assim para nós: E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. E aqui nós vamos observar o quê? Nós vamos observar quando os discípulos perguntam a Jesus quando virá o fim do mundo, que a preocupação dos discípulos há 2000 anos atrás é extremamente atual. É isso? Tem gente aí que está perguntando se o final do ano vai ser o fim do mundo. Nós estamos querendo ser até mais preciso. Não, vai ser dia 20 ou 21, sei lá, de dezembro, e vai ser mesmo o final do mundo. Então, nós, pois é, né? Nós temos aí umas pesquisas em torno do calendário maia. E aí nós vamos ver o seguinte: nós, como discípulos de Jesus, candidatos a sermos discípulos, né? Porque eu sou candidato a discípulo, então estamos com a mesma preocupação que os discípulos tinham 2000 anos atrás. Mas vai chegar mesmo o fim do mundo? Esse é o questionamento que muitas vezes nós nos fazemos. Então, vocês veem como o evangelho é atual? Tem 2000 anos que nós estamos perguntando essa história. E estamos esperando ver o que vai acontecer. Ok? E aí nós vamos ver que quando Jesus responde, ele não nos traz assim, um cenário muito confortável, não é verdade? Ele fala de guerras, de rumores de guerras, de nação contra nação, vai falar aqui de terremotos, né? Fala de terremotos já nessa parte, não é isso? Então nós vamos ver que o cenário não é uma coisa muito confortável para nós. E aí nós vamos observar que Jesus está falando de grandes dificuldades para a humanidade. E essas dificuldades, gente, existem? Existem, não é isso? Nós, sem dúvida alguma, temos há 2000 anos ouvido falar de guerras, de rumores de guerras, e muitas vezes vivenciando guerras e dificuldades. Então, quando Jesus fala dessas situações, nós não podemos descartar as questões dos acontecimentos coletivos que ocorrem mesmo. Você já ouviu falar de algum terremoto recente? Temos ouvido? Temos, né? Nós tivemos um aí, não me lembro mais quanto tempo tem, acho que 2 anos, alguma coisa assim, em Cuba. Que parece que é aquele mais recente. Não, nós tivemos um agora esse ano, né? Tivemos no Japão, tivemos um agora esse ano na região da Itália, mas esse foi de menores proporções. Mas o de Cuba foi uma coisa fantástica, né? Porque a coisa ali realmente complicou muito para aquele grupo. Eles ainda hoje tentam se recuperar dessa situação. Então, essas questões que envolvem a natureza, elas fazem parte dos ciclos naturais do nosso planeta. Nós somos um planeta perfeito do ponto de vista do carinho com que ele foi trabalhado em nosso favor. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no seu primeiro capítulo, Agentes Planetários, que traz o primeiro parágrafo, é uma coisa belíssima, parece uma poesia, né? Ele diz que rezam as tradições do mundo espiritual, que à frente de todo o comando de todas as coletividades planetárias, se encontra, no caso do nosso sistema solar, uma comunidade de espíritos angélicos, espíritos puros, dos quais Jesus faz parte. E Jesus, segundo Emmanuel, se torna nessa comunidade responsável por co-criar
Ele pega a massa das nebulosas do nosso sistema solar, né, da nossa nebulosa, na realidade, e constrói o planeta com tanto carinho que até a natureza ele recomenda, deve ser bela, como ela é bela. Então Jesus constrói o nosso planeta com todo carinho, com toda alegria, para abrigar vários tipos de espíritos, incluindo grupos de exílio de outros planetas, de outros sistemas planetários, sistemas solares. Então nós vamos observar que nesse trabalho que Jesus faz no mundo, essas forças que envolvem o nosso planeta, elas são forças que do seu ponto de vista natural já criam maremotos, criam terremotos, porque elas estão se ajustando sempre. Inclusive o nosso planeta tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. E daqui 4 bilhões e meio de anos ele está apagando. Tá certo? Se ninguém está preocupado não, gente. Ainda tem tempo. 4 bilhões e meio de anos. Mas todos os mundos, a própria ciência vai comprovar isso, são criados, se desenvolvem, têm um tempo e depois morrem. As estrelas, como o nosso Sol, morrem. Então são ciclos que ocorrem de forma natural. Guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, já é uma coisa mais complexa de trabalhar, porque essas poderiam até ser evitadas, não é verdade? Porque as guerras não foram planejadas pelo Cristo. Elas ocorrem em respeito ao livre-arbítrio do homem, nosso, os espíritos reencarnados. Mas, como o livre-arbítrio está condicionado a causa e efeito, todas as nossas escolhas são depois cobradas pela lei de causa e efeito. E naturalmente, se hoje eu lidero um exército para poder tirar a terra de alguém, amanhã é possível que eu esteja do outro lado na terra, tentando liderar o processo contrário para devolver a terra para o outro, em outra existência. Tá certo? Porque é assim que funciona. Então alguém vai lá e compra um terreno e despistadamente pega a cerca e empurra para o lado do terreno do vizinho, para aumentar o seu terreno. Desencarna, nasce como filho do vizinho, e quando for reclamar, ele empurra a cerca para o lado correto novamente. Isso é simples. Porque nós, uma complicação da existência, temos que corrigir a outra. Não tem por onde escapar. Tá certo? Então, no âmbito coletivo, nós vamos ver que essas coisas acontecem. Sempre estiveram presentes no nosso mundo, por ser um mundo de provas e expiações. Nós estamos vivenciando hoje, no momento presente, situações de conflitos em vários lugares do planeta. E nós ficamos aí, nisso, pedindo a Deus que a coisa se resolva, porque a grande vantagem do momento atual, comparado com outros momentos que o mundo vivenciou, é que hoje as guerras nos incomodam. Nós não estamos mais aceitando essas situações. A tecnologia evoluiu, a humanidade evoluiu, e as guerras estão dentro das nossas casas, através da televisão, trazendo para nós todos esses elementos e já encontrando em nossos corações uma inconformação muito grande pela sua existência. Nós já não estamos mais gostando dessa tática de consertar coisas. Isso é bom sinal. Então a gente fica pensando, mas no mundo de dificuldade que nós estamos hoje, em que as guerras ainda predominam, é bom sinal o momento atual? Sim. Porque nós não queremos que as coisas mudem. Nós temos hoje organismos internacionais em que, ao invés de fazer guerra, nós vamos discutir o negócio sentado na mesa. Vamos resolver o problema aqui, gente. A ONU, por exemplo, tem que sentar todo mundo lá para resolver. Os países todos que se afiliam a ela, e a maioria, estão ali para poder
buscar alternativas, porque nós já cansamos desse tipo de coisa. Então, com todas as aflições que nós vivemos, o mundo nunca esteve tão bem. Olha que coisa interessante. Que nós estamos preocupados com o fim do mundo, que está muito melhor hoje do que esteve ontem. Mas aí vamos observar o seguinte: é que quando nós trazemos o Evangelho para a nossa intimidade, como nós estamos fazendo hoje, nós vamos observar que guerras, nações e reinos são construções coletivas a partir de cada indivíduo. Uma nação só é uma nação porque tem muitos indivíduos. Portanto, nós estamos hoje diante de novos desafios. Ninguém faz guerra se não quiser fazer, faz? Não tem como. Então, quando Jesus fala de guerras e de rumores de guerra, ele está falando para o Espírito que está pensando nesse processo que ele está falando dos discípulos. E aí nós vamos observar o seguinte, que as piores guerras que a humanidade enfrenta e sempre enfrentou são as guerras da intimidade do ser. É possível que não existam expressões como no coletivo de perdas de vidas humanas dentro do lar. Mas o nosso lar, se nós não soubermos agir como espíritos cristãos, ele vira um campo de batalha, não vira? É irmão brigando com o irmão, o pai gritando com a mãe, não é isso? Um vem e impõe e diz: aqui quem manda sou eu. O outro vem e fala: você não manda em mim. O filho não fala assim com o pai? Olha as guerras que nós enfrentamos dentro de casa. Então, quando Jesus fala que haverá guerras e rumores de guerras, nós estamos preocupados com as guerras externas, mas o nosso foco de preocupação tem que ser a nossa casa. Porque se nós estamos em paz em casa, não tem guerra que nos pegue. Pode até existir circunstâncias no exterior que nos levem, às vezes, a passar pela prova de uma guerra coletiva, como companheiros nossos estão passando em algumas partes do globo, mas com certeza ela começou dentro de casa, com a inconformação de cada ser, que não é capaz de respeitar o seu próximo, mais próximo, e repercute isso fora de casa. Quando eu no trabalho grito com alguém que está subordinado a mim, essa é uma ação que sai da minha intimidade, em razão daquilo que eu sou como espírito na minha história espiritual. Deu para perceber isso? Então, se o orgulho é que me comanda as atitudes, eu vou guerrear com o meu irmão. Às vezes, com o olhar. Às vezes eu deixei que fala assim: nossa, você conversa com a mãe, não quer com aquele olhar dela de mau humor? Chega perto não, tá? É uma nação contra outra nação. É um reino contra outro reino. Então, na realidade, nós estamos hoje numa fase de nos preocuparmos. São com esses elementos que nós construímos no nosso dia a dia que Jesus alerta o Espírito: não vos enganeis. Ele fala nisso. Fiquem atentos para a situação, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quantas vezes, como espíritas, nós somos muito bem conhecidos porque somos oradores, porque trabalhamos na casa espírita, todo mundo, eles falam: nossa, fulano se dedica, vai à casa espírita, essa é uma pessoa excepcional. Às vezes tem alguém ouvindo e falando assim: só não vai morar com ele porque é uma complicação danada. Quem conhece a intimidade é triste. Quando ele sai da casa espírita, que ele chega em casa, bateu
exatamente igreja, gente? Então é importantíssimo que nós estejamos atentos a estas questões. Por quê? Porque no final das contas, esses elementos que nós trazemos em nós fazem parte de uma expressão que Emmanuel usa no livro Paulo e Estevão, quando ele fala sobre o temperamento de Saulo, que é o homem velho. Todos nós temos a personificação do homem velho. O que é o homem velho? O homem velho é aquele espírito rebelde que, através das várias existências, ainda luta contra as leis divinas, porque está em defesa de seus interesses particulares, seus interesses pessoais. Quem é fulano para dizer que eu não sei? Não é isso? E quantas vezes que nós falamos assim, precisamos perdoar. Aí alguém fala assim, nossa, fulano me causou o maior problema, vocês precisam imaginar, que coisa horrível. E aí você fala assim, perdoe. Aí ele fala, não perdoo. Não, tudo bem, uma boa. Só não quero falar com ele. Não quero porque eu estou muito magoado. Então, esse homem velho está sempre deixando a gente em situação difícil. Agora, dentro da ótica do Evangelho, o que o discípulo quer? O discípulo que quer seguir Jesus, ele não quer criar em si a personificação de um novo homem? Um homem que ama, um homem que compreende, um homem que tolera, um homem que perdoa efetivamente. Então, na realidade, nós que estamos buscando Jesus, estamos vivendo hoje grandes conflitos íntimos, grandes guerras. Por quê? Porque estamos diante do nosso desejo de sermos melhores, que é o homem novo, guerreando com o homem velho, que não quer ainda abrir mão de suas condições. Então eu tenho uma dificuldade com alguém, fala, perdoa, eu não quero conversar com ele, é o homem velho. Mas ao mesmo tempo fico preocupado com as minhas ações, que é o homem novo. Então quando Jesus diz, haverá guerras e rumores de guerras, as maiores guerras que nós estamos enfrentando são a nossa própria intimidade. É o nosso desejo de ser bom espírita, mas a comparação entre aquilo que nós gostaríamos de ser e aquilo que efetivamente nós fazemos. Quando, lá no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho fala isso, e essa mensagem está também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, isso sobre o homem de bem, quando ele fala que para que a gente possa medir o quanto nós estamos melhorando, cada noite, quando você for dormir, faça uma avaliação daquilo que nós fizemos ao longo do dia e do bem que nós construímos ao longo do dia. Nós temos feito isso? E quando a gente pensa no que nós fizemos, como é que fica a nossa cabeça? E o nosso coração? Fica um campo de batalha, gente. Eu falo, mas não é possível, não podia ter feito aquilo. Não podia ter tratado fulano daquela forma. E ficamos naquela guerra. E agora o que eu faço? Peço desculpa, não peço desculpa, falo, não falo. Dia seguinte você procura Maria, meu velho, você viu o que eu falei ontem? O que você acha? Não, nem percebi. Você não percebeu? Não, nem percebi. Então, às vezes, nós já estamos numa luta tão intensa que as coisas que nós fazemos nos incomodam profundamente. Porque nós temos desejo de ter o Cristo em nós, mas nos enganamos com as nossas ações indevidas. Então nós ficamos o tempo todo nessas disputas. São essas duas nações, o que eu quero ser e aquilo que eu ainda não dei conta de fazer. Isso é que nós devemos estar preocupados nesse momento, para que nós possamos mudar
Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Nós vamos observar aqui que quando Jesus fala desse momento de tormentos, de mortes em seu nome, nós não podemos negar que a história registra uma série de dificuldades à época de Jesus. Quem lê Paulo e Estevão, não é isso? Vai observar isso com clareza, que após a crucificação de Jesus, inicia-se no mundo judaico, e isso vai tomar proporções no mundo romano, a perseguição aos cristãos na época de Jesus, a ponto dos mártires começarem a ser feitos. O primeiro mártir do cristianismo, é considerado Estevão, é isso? E nós vamos ver lá, foi o primeiro que morreu por defender a mensagem do Cristo. Então essas coisas, elas são registradas na história, nós não temos dúvida com relação a esta questão. Outra questão que nós vimos ao longo da própria história, que vai mostrar para a gente que de fato no próprio coletivo isso se expressou, são a Inquisição, O momento em que, depois de instituída a Igreja Católica Romana, como nós a conhecemos hoje, ou aquilo que ela evoluiu até hoje, nós tivemos um processo de perseguição àqueles que se negavam a se chamar cristãos. Então foi um episódio extremamente triste da história da humanidade. Isso não tem dúvida. Quando Jesus fala sobre falsos profetas, nós também experimentamos muitas situações dessas, não é isso? Quando companheiros se arvoram e assumem a posição de profetas e de precursores. Nós temos que estar realmente atentos para que possamos discernir com tranquilidade com relação a isso. Mas Jesus fala o seguinte, que aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então verá o fim. A gente acha estranho isso, né? Porque a gente tem a expectativa seguinte: o momento em que nós vencemos as guerras, vencemos as batalhas, superarmos os falsos cristos e os falsos profetas, quando o evangelho se estabelecer, que vai ser o fim? Essa é uma questão que nós temos que nos fazer, é isso? E aí nós vamos observar o seguinte: quando Jesus fala que o evangelho será pregado em todo o mundo, de que mundo Jesus está falando? Isso é importante para nós, né? Por quê? Porque quando o evangelho for pregado, chega o fim do mundo. Aí nós temos que novamente, transportando o evangelho de Jesus para o nosso momento atual, pensarmos de que mundo é esse que Jesus